Abre a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel 15, se você precisar de ajuda, vai um homem de Deus, uma mulher de Deus aí te ajudar a encontrar. 1 Samuel 15. Você trouxe o seu coraçãozinho? Quinta-feira eu entreguei esse coração. Se você olhar ele, ver direitinho, você vai ver que ele é de gesso e ele é fino, até frágil. A ideia é que ele pareça uma capa. Isso é simbólico. Jesus falava por parábolas para gente que lidava no campo com bicho, falava por parábolas com gente que pescava. Então ele falava a linguagem que eles entendiam. Hoje a gente encontra facilidade para transmitir o que a gente está tentando passar, o entendimento, através dessas coisas. É óbvio, é lógico que esse pedaço de gesso não é o seu coração, e não tem nada a ver com o coração humano isso, até porque o coração que a Bíblia fala não é um músculo que pulsa no peito, e sim o pensamento, o sentimento e a vontade que nós temos. Isso é coração. Mas a ideia, quando foi te dado isso aí, é que ele represente as capas que a gente traz em nós, muitas vezes, que nos atrapalham. Daqui a pouquinho você vai quebrar ele. Por isso que eu pedi para colocar dentro do saquinho, que assim não suja nem a sua mão, no chão. E durante alguns domingos nós vamos estar fazendo essa campanha. Mas eu queria que você fizesse de verdade, eu queria que você fizesse todo o seu coração, olhando para dentro de você, analisando certas coisas. E quando essa capa for quebrada, representando, né, essa capa, quando esse coraçãozinho aí de gesso fosse quebrado, fosse como se você estivesse lutando para quebrar essas capas que muitas vezes existem dentro de nós. Quem está entendendo o que eu quero dizer? A gente age pela fé representando, a gente faz através da nossa atitude. Ah, eu não creio assim, eu não vejo dessa maneira, eu acho que isso, eu acho que aquilo, amém. Você tem todo o direito de achar o que você quiser. Eu venho todas as vezes e falo que eu não sou dono da verdade, mas é a forma que eu encontro de poder transmitir aquilo que eu estou tentando passar como entendimento, para que a gente se aproxime de Deus. Outro dia eu falei com todo temor, tremor e respeito. Eu volto a repetir, porque o que eu mais quero é que você venha, permaneça, se firme, e outros mais venham e se firmem e permaneçam, não dentro de uma igreja, mas vivendo isso aqui, vivendo a palavra de Deus, firmes em Deus, porque no final da história, a verdade da vida de cada um, a verdadeira verdade da vida de cada um, é que quando você passar pelos teus problemas, a placa da igreja não vai estar lá, seja ela qual for. O líder da igreja, seja ele quem for, grande, pequeno, famoso ou incógnito, não vai estar lá para te ajudar. Os membros da igreja talvez não estejam lá para te ajudar, mas Jesus Cristo vai estar lá se você levar Ele com você, se Ele habitar no seu coração. E só há um caminho para se ter a presença dEle, é buscando. Não se deixe enganar pelas mentiras da vida. Alguém outro dia falou para mim, Deus está em todos os lugares. Não, Deus está onde aquele que busca Ele está. Eu li um trecho do Salmo ontem, 34, versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o buscam de todo o coração. E tem muita gente que hoje, agora, olha para mim, presta atenção nisso, tem muita gente aí fora, que já teve dentro de igreja, já teve título dentro de igreja, já foi referência dentro de igreja, que está tentando buscar e não consegue mais encontrar, porque a Bíblia diz que há um momento que o coração cauteriza. Você sabe o que quer dizer isso?
ele fecha, ele bloqueia. E quando o coração está fechado, você pode tentar com todas as forças encontrar, você já não acha mais. Por quê? Porque nós perdemos a santidade das coisas, e a Bíblia diz que sem santidade nós não vamos ver Deus. E o que é essa santidade? É a forma com que a gente faz as coisas. A santidade não está em você subir em cima de uma montanha e morar lá, para que você não possa de repente desviar os teus olhos, ou ver isso ou aquilo, ou desejar aquilo outro. Não é essa a santidade. A santidade é a forma com que você vê as coisas de Deus. Estar com a Bíblia aberta, por exemplo, é crer que é Deus falando no seu coração segundo a sua necessidade. Quem está entendendo alguma coisa? É ver Deus em tudo aquilo que você está buscando entender, interpretar, que é Deus falando com você. Seja numa simples unção com óleo, seja em alguma coisa que acontece na sua vida, porque a sua vida está no controle de quem? Você está dizendo. Então, se a tua vida está no controle dele, todas as coisas que vierem suceder, sejam elas aos teus olhos, aos meus olhos, boas ou ruins, quem está no controle? Então faz parte da caminhada que ele tem para a nossa vida. O grande problema é que a gente é bom demais para falar, e terrivelmente ruim para fazer, para colocar em prática. E nessa daí, o nosso coração, que é corrupto, enganoso, ele vai nos desviando. Os nossos olhos estão nessa direção, mas o nosso coração está indo em outra. É comum isso, e a gente busca enganar a nós mesmos, nos nossos pensamentos, nos nossos argumentos, nas coisas que a gente pensa, nas coisas que a gente considera. É o que eu vou tentar mostrar para você aí dentro dessa passagem. A questão é que há coisas que nos levam para tão longe, que a gente passa de um determinado ponto que já não consegue mais voltar. E está cheio de gente assim. Gente que tem nome de que vive, mas está morto. Tem aparência, mas não tem essência. Tem capa, mas não tem conteúdo, está vazio. E quando é preciso encontrar força dentro de si, não consegue encontrar. Deus, ele escolheu um homem chamado Saul para ser rei. Ele olhou para aquele homem e ele falou: é esse aqui. Mas Deus também mais tarde escolheu um outro homem, e esse homem chamava-se Davi. E Deus falou: é esse aqui, vai lá e unge ele. Ambas as escolhas foram feitas por Deus. E se você pesar na balança um e outro, se você olhar a trajetória de Saul, qual foi o grande erro de Saul? Qual foi o grande pecado de Saul? Qual foi o grande desvio de Saul? Se a gente colocar em comparação a Davi, qual foi o adultério de Saul? Qual foi o homem, o irmão de guerra, o soldado irmão, aquele que fazia parte do mesmo povo? Qual foi desses que Saul mandou matar cruelmente? Qual foi deles que Saul deu uma carta com a sentença de morte na mão dele, falou: vai lá, entrega para o general? Não há essa história. Mas você vê isso em Davi. Se nós vivêssemos naquele tempo, nós condenaríamos a Davi. Nós apontaríamos o dedo para Davi, porque a gente faz isso todos os dias em muitas situações da vida. Quem está entendendo alguma coisa? Só que a Bíblia diz que Davi era homem segundo o coração de Deus. E a mesma Bíblia diz que Deus, ele rejeitou Saul. Há enganos, há capas que nos fazem ser rejeitados por Deus. Não se deixe enganar. Deus não é um velhinho sentado numa cadeira desgastado pelos anos, que fecha, faz vista grossa para todas as coisas erradas que fazemos. Não. Deus está olhando para dentro de nós. Deus é aquele que nos olha de dentro para fora. Olha o que está escrito aí no versículo 10, por favor, do capítulo 15. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei. Quem está falando isso? Quem?
O Deus que não muda, o Deus que é o mesmo hoje, ontem e será para sempre. Mas ele olha para aquele homem, ele olha para aquele coração, ele não olha para o vaso de barro limitado, impotente diante de algumas situações, levado pelas paixões da carne que todos nós somos. Não é isso que ele está olhando, ele está olhando dentro, ele está olhando o coração desse homem, e ele chega a essa conclusão. Ele vira para o profeta e ele diz para Samuel: olha, estou arrependido de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. O que é que você entende? Qual é o entendimento, a percepção do que essas palavras estão dizendo? Porque eu não quero que você vá atrás do meu conceito, eu não quero guiar os teus passos, eu quero que você entenda. Outro dia eu falei aqui, se não for para você seguir a direção que é dada na palavra, eu não estou falando da minha opinião, estou falando do que Deus fala. Ele está falando persevera, e você vai lá e desiste. Está falando faz assim, aí o outro vai lá e faz assado. Por quê? Porque eu não preciso disso, eu faço do meu jeito, eu ajo da minha maneira, eu da minha forma, eu faço como eu quero. Não, se você está para viver desse jeito, ou eu estou para viver desse jeito, não é pelo caminho de Deus que nós vamos encontrar a resposta. Mas eu sou assim, então trata de mudar, porque só mudando é que você vai ver a diferença de Deus na sua vida. Quem está compreendendo alguma coisa? Esse homem não mudou. Deus falou para ele: faz desse jeito, desce a determinado lugar, chega lá, peleja, guerreia, destrói tudo, executa com tudo, acaba com tudo, não fique com nada, destrua tudo, não leva nada dali, joga tudo aquilo ribanceira abaixo. E ele vai, só que ele já vai com a cabeça dele, com a vontade dele: a minha vida não vai mudar enquanto eu viver do meu jeito. A minha vida tem sido resultado das minhas escolhas, das minhas atitudes. E se eu continuo fazendo do meu jeito, não vai mudar em nada. Só muda a partir do momento que eu passo a fazer diferente. Está dando para entender alguma coisa? Sim, eu estou falando de religião para você? Estou falando de placa de igreja? Não, estou falando da palavra de Deus. Deus falou, não fez o que eu falei para fazer, se desviou, saiu do caminho, está ali, ó, o que eu falei está ali naquela ponta, ele ir reto, mas ele resolveu contornar, resolveu pegar o caminho dele, olhou para o lado, achou que era mais fácil, tinha menos pedra, tinha menos desvio, a subida não era tão íngreme, foi pelo caminho que ele escolheu. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite e clamou, e toda a noite clamou ao Senhor, durante toda a madrugada pediu, suplicou. E no versículo 12, eu vou pular esse 11 aqui, porque só fala de Samuel ter chegado no determinado lugar. No versículo 12 diz assim: madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando a volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel, era aqui que eu queria chegar. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor. Executei, por favor, gente, executei. Quem está falando isso? Quem está falando isso? Samuel chega, Saul vem, vai ao encontro dele, bendiz a ele, bendiz a chegada dele, dá glória a Deus, e fala para ele: ó, executei, fiz o que o Senhor mandou, o Senhor Deus, obedeci às ordens de Deus, fiz o que Deus falou para fazer, está tudo feito, a obra está completa. Só que ele não sabia que Samuel não estava lá.
Samuel não enxergou o que ele estava fazendo, Samuel não viu o que ele estava fazendo, mas os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. O que é que a gente pode fazer escondido dos olhos de Deus? O que é que a gente pode ocultar dos olhos do Senhor? Nada. E Ele vai com as palavras dEle, com a mentira dEle, com a maneira dEle, com a capa dEle. Olha, fiz tudo o que tinha que fazer, fui lá, combati, matei e agora voltei para cá. Estou aqui, ó, no versículo 14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este que meus ouvidos, e mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo, por quê? Por quê? Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então Samuel a Saul, disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até... As ordens foram específicas, a forma foi específica. É o jeito dele, a forma dele de fazer, de agir, de operar. É o jeito dele de ser feito, não é o meu, não é o seu, não é o nosso, não é o de Saul, não é o de Samuel. Samuel ora a noite toda pedindo a Deus que dê a Saul uma oportunidade, que não destrua, que não rejeite, que não tire dele, que dê mais uma chance. O problema não está mais na oportunidade que Deus dá a Saul. O problema não é dar a oportunidade. O problema é isso aqui, ó, que já não tem mais sensibilidade, que já está fechado, que já rejeitou, que já vive do seu jeito, que já não vê mais com santidade, já não consegue mais olhar para Deus com prioridade, olhar para Deus no alto, já olha para Deus de qualquer jeito, se é que olha, já trata de qualquer jeito. Não, ouvi isso aqui, veio de encontro o que eu queria, então tudo bem. Não veio, então isso aqui deixa de lado. Mas não é assim, é a obediência. Veja que Deus não deu um sopro e exterminou Saul da face da terra. Sabe como chama isso? Chance, oportunidade. Oportunidade que eu estou tendo, porque hoje acordei, estou respirando, estou aqui de pé, estou diante de você, estou tendo a oportunidade de pregar primeiro para mim e depois para você. Chance está tendo você de estar aí agora ouvindo, não sei com que coração, não sei com que espírito, não sei de que maneira e nem muito menos como é que Deus está transmitindo para você o que Ele quer passar, mas nós estamos tendo essa oportunidade. O problema é o que a gente vai fazer dessa porta para fora, como é que a gente vai conduzir os nossos passos. Se isso aqui vai ser a verdade, os nossos caminhos vão ser esses, ou se simplesmente são mais palavras, mais pregação, mais gritaria, que entra de um lado, sai do outro. O problema não estava em Deus não amar a Saul, o problema estava no coração de Saul ter se fechado para Deus, e um coração endurecido não consegue ouvir, um coração endurecido não consegue obedecer. Você enche, ou eu, nós, às vezes em determinadas situações da vida, a gente enche o nosso coração de ira, de raiva, de ódio. Alguém faz alguma coisa muito ruim, a gente se revolta com aquilo, a gente sabe que é errado, mas a gente xinga, a gente sabe que é errado, mas a gente vai lá e desafora, a gente sabe que é errado, mas quer agredir, a gente sabe que é errado, mas procura pelo impulso fazer aquilo que satisfaz naquele momento. Por quê? Porque o coração está duro. Você está entendendo alguma coisa ou não? Fechou para a razão, fechou para a voz de Deus, fechou para os princípios bíblicos que a gente tem, fecha. A gente só quer fazer aquilo que para nossa, ou ao nosso entender, vai trazer a resposta imediata. E ele fez exatamente isso. Não foi a primeira vez, a coisa já vinha de longe,
E ele era muito bom em jogar a culpa para os outros. Um dia, ele fez um propósito dele, num canto dele lá, e eles tiveram um problema na batalha, e ele veio e queria entregar o filho dele para matarem, porque ele disse: olha, eu falei para Deus que a gente ia jejuar, e ele aí pegou e comeu, então se houver alguma culpa, mata ele. Só que quem era o rei? A responsabilidade era dele, a cabeça era ele, a cabeça somos nós. Ele aqui era o responsável. Se a ordem foi dada para ele, vai lá e faça desse jeito, ele deveria fazer, mas não. Olha, sabe o que acontece? A culpa é do povo, o povo que trazia o gado, o povo olhou e viu a ovelha agora, falou: vamos levar, olha, e é para sacrificar para Deus. Mentira, ele estava trazendo aquilo que ele olhava, benefício para ele. Mentira, mentiroso, e é esse o coração que Deus rejeita. Está dentro da igreja, mas é mentiroso, carrega uma Bíblia, mas é mentiroso, se veste de uma capa de crente, mas é mentiroso, fala que vive pela fé, mas é mentiroso, vive pelos seus próprios conceitos, vive pelo seu próprio caminho, faz do seu jeito, e se ilude com as suas próprias desculpas, que falando: olha, está aí os bichos, mas não fui eu não, foi o povo. Mas está nas terras de quem? Culpado, mas está sempre tentando se desviar. Eu parei em que versículo, por favor? Nem você lembra mais, né? 16, vou ler o 16. Perdão, 19. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao desejo, te lançaste ao desejo e despojo, perdão, ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, olha ele aí, você está entendendo o que está acontecendo aqui? Está conseguindo entender? Está tendo um debate, está tendo aqui uma briga, uma discussão, entre aspas. Um vem com aquilo que Deus está enxergando, e o outro está aqui com o coração duro: não, mas não é assim não, não, mas não é desse jeito não, não é dessa forma não, olha, você não deu ouvido a Deus, não, pelo contrário, eu dei ouvido sim, eu fiz o que, peraí, você acabou de falar que trouxe os bichos, e está dizendo que deu ouvido a Deus? A mentira já tinha dominado ele, e essa mentira aqui, só que é um demônio que seduz a pessoa já está tomada por ele. Há um tempo atrás a gente estava conversando sobre alguma situação que estava se passando, e eu falei para eles assim: olha, se você olhar um bêbado na rua, qualquer um de nós aqui, se a gente olhar um bêbado passando, pelo jeito dele caminhar, a característica deles é a mesma, você identifica que ele está bêbado. Se você olhar um travesti, ainda que você não veja o rosto, não ouça a voz, mas a forma de andar de todos eles, a característica é a mesma. Você identifica que aquilo ali é um homem se fazendo de mulher. Está dando para entender o que eu quero dizer? Se você olha um malandro, um bandido, aquele que é bandido mesmo, aquele que você olha até no olho dele já perdeu o brilho, você olha o jeito de falar, o jeito de andar, você identifica pela forma, o trejeito dele, o gestual deles é o mesmo, é igual. Você está entendendo? Se você pegar um mentiroso, é a mesma coisa. Está sempre inventando uma história, criando alguma coisa para justificar, e justificando através da culpa de um outro, desviando a sua responsabilidade por causa disso e por causa daquilo. Até aí você releva quando você quer. O problema é quando essa mentira passa a ser verdade para ele. Todos esses aspectos que eu te falei, isso é decorrente de uma possessão demoníaca. É um demônio que entra na mente, seduz a pessoa e cega ela. E esse aqui estava tomado por esse demônio. E aí a culpa já não era mais dele, ele já não tinha mais responsabilidade. Não, eu me deixo levar por causa daquilo, eu paro de fazer por causa daquilo. Ah, mas não sabe a minha vida, não conhece a minha caminhada. Não, não conheço a de ninguém, nem ninguém conhece a minha. Sei sim que todos nós temos a nossa caminhada, e dentro dela a gente vai ter que enfrentar muita coisa. Mas ou a gente escolhe viver a fé, ou a gente escolhe viver do nosso jeito. Não tem outro caminho.
E viver a fé significa andar nos caminhos de Deus. E quando a gente perde isso, o coração se fecha e aí a gente se desvia. E aonde encontrar de novo a maneira ou a sensibilidade para voltar? Sabe o que Deus está dando para ele aqui? Oportunidade para ele. Quando você chegar na sua casa hoje, se você puder, tiver esse interesse, abre a sua Bíblia lá no Salmo 51. Repete aí, Salmo 51. Esse salmo foi construído quando Davi foi colocado diante de Natã e Deus falou com ele através do profeta: você é culpado, você errou, a culpa é sua, a morte daquele rapaz, aquele sangue, ele está sobre você. Davi rasga o coração dele diante de Deus. Davi diz: pequei, errei, transgredi, pequei contra o Senhor, está aqui a minha vida, está aqui os meus ossos, estão apodrecendo por causa disso, eu estou angustiado, eu não tenho paz, mas me perdoa, me lava, me limpa, Senhor, só não aparta de mim. Quer tirar o reino, tira, quer me levar para longe, me leva, mas só não tira a tua presença de dentro de mim, porque para ele o mais importante era ter Deus dentro dele, acima de qualquer coisa. Eu estou tentando levar a gente para esse caminho. Uma outra passagem lá atrás, no momento de muito desespero de Moisés, Deus fala para ele: pega esse povo, atravessa essa montanha aqui, do outro lado está a terra que eu prometi para vocês. Moisés fala para ele: se não for para a presença do Senhor ir comigo, então não me faça sair daqui. Ele está dizendo para Deus: eu estou disposto a abrir mão de qualquer coisa para ter o Senhor na minha vida. Está dando para entender? Só que eu não estou falando que quando você não vem na igreja, você está abrindo mão de ter Deus. Eu estou falando quando coisas entram dentro do nosso coração e nos desviam. Pensamentos, sentimentos e vontades, que todos os dias vêm dentro de nós, bombardeiam a nossa vida, o nosso pensamento, para tentar fazer a gente desviar desse caminho, desobedecer isso, deixar de andar no caminho dele, fazer o que ele nos orienta a fazer segundo a palavra dele. Não há como chegar no lugar que Deus prometeu, porque quando Deus prometeu, o coração da pessoa era um, e depois de um tempo o coração da pessoa se transformou em outro. O compromisso de Deus é com aquele coração lá atrás. A pessoa muda todo o contexto da coisa. Quem está entendendo? Eu entendo, mas não concordo. Amém. Só que Deus falou através do profeta para uma nação inteira: o Senhor estará convosco, o Senhor estará convosco, se o deixardes. Então repara que o compromisso é quando a gente está com Ele. Se deixar, Ele deixa também. E Ele rejeitou. E no versículo 21, Ele diz: mas o povo tomou o despojo, a ovelha, o boi, o melhor designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor, presta atenção nisso, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em se obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer, ele está dizendo em outras palavras: de nada adianta madrugada, oração, derramar lágrimas, jejum de 80, 90, 120, 360 dias, ajoelhar no milho, pisar na brasa, se o nosso coração não estiver disposto a obedecer Ele, porque mais prazer Ele tem naquele que obedece. É isso que Ele está buscando, coração que obedeça. E é essa capa que talvez esteja nos atrapalhando de muita coisa com Deus, porque a verdade é que se a tua vida não está mudando, se a minha vida não está mudando, o problema não está em Deus. Deus permanece sendo o mesmo. Se a nossa vida não muda, a falha está na gente, o problema está na gente. Se as coisas não estão indo bem, eu estou falando de dentro para fora, não de fora para dentro. Não é a aparência que as coisas têm, mas a essência que existe dentro de nós. Quem está entendendo alguma coisa? Então eu queria que você hoje olhasse para dentro do teu coração. Continuando aqui só para terminar. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura do carneiro.
Porque a rebelião, versículo 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação, a teimosia, é como o que rejeita a palavra do Senhor, é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra, a direção, a orientação do Senhor, Ele também. Agora eu pergunto para você, essa palavra passou? Essa palavra tem que ser apagada? Essa palavra que deixou de valer, permanece sendo válida hoje? Permanece sendo válida hoje? Fica de pé no seu lugar, por gentileza.